Pô, admito, errei, fiquei um tempo sem gravar porque eu viciei em Cyberpunk. Pô, todo mundo erra, pô. Você não erra, não? Ah, vai dizer que não é, tá de sacanagem? Mas o que importa é que eu tô gravando hoje, né? E nesse vídeo, cara, eu vim ensinar vocês a fazer simplesmente o melhor sistema de permissão, cara. Olha isso. Ó, esse bot aqui é um bot que eu tava desenvolvendo, só que eu me desanimei da programação. Aí o que que acontece? Com esse sistema de permissão, mesmo eu tendo administrador, eu não consigo usar esse comando. Porque eu não tenho do cargo em específico. Por exemplo, aqui, deixa eu tirar aqui. Então, se eu colocar o cargo, mesmo eu tendo administrador, né? Eu vou conseguir usar esse comando agora. Se eu tirar o cargo, eu já não consigo. Olha só que coisa boa. Então, se eu vier aqui e definir o meu ID também nessa permissão, por exemplo, que é essa permissão olá aqui, você vai ver que eu vou conseguir usar se eu colocar o meu nome e o cargo que eu quero. Aí você vai ver que foi configurado. Então agora, mesmo eu não tendo aquele cargo, eu vou conseguir usar o comando. Olha só que coisa boa. Então é assim que funciona. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, simplesmente. Mas antes de dar procedência a esse vídeo, eu quero apresentar para vocês a Square Cloud, um serviço ótimo de hospedagem para suas aplicações. Seja ela um servidor Lavalink, um site ou um bot de Discord. A Square Cloud oferece ótimo serviço com preço muito acessível para o brasileiro, com planos a partir de R$10 para você que quer hospedar sua aplicação para o seu servidor próprio ou para o seu pequeno projeto que está em desenvolvimento, em crescimento, e também contando com planos em prazerais para você que é dono de empresa, que precisa de velocidade, segurança e qualidade. Então, tendo falado isso, vamos pro vídeo. Link na descrição. Pô, tô aqui com o arquivo do nosso bot, das aulas de bot de Discord, que pra quem não sabe, eu fiquei puto mesmo, admito, errei, moleque, fiquei puto e lancei esse zip aqui com o arquivo atualizado antes dessa aula lá no servidor do Discord. Se você não tá lá, pô, vai entrar lá, tá lá os arquivos desse bot. Aí o que que acontece? Agora o que que a gente vai precisar fazer? Instalar mais uma livraria, que é a Node.json.db. Aí você me pergunta por que essa Node.json.db? Porque eu já acostumei com ela, pô, é mais fácil de se lidar com ela e trabalhar com ela. Você vai ver, ela é muito mais flexível. Agora, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai vir aqui nessa pasta DB e vai criar um arquivo chamado permissions. Esse arquivo aqui pode ter o nome que você quiser, mas eu tô colocando de permission. Aqui a gente vai importar JSON-DB, que já vai importar automático. A gente também vai importar config. Olha só que coisa boa. Agora a gente vai criar uma classe. A gente vai exportar uma classe chamada dbPermis. Essa classe também pode ter o nome que você quiser. E aqui dentro dessa classe a gente vai fazer um construtor. E aqui dentro desse construtor a gente vai definir algumas coisas. Para quem não sabe, as classes em JavaScript, quando ela é instanciada, você pode definir alguns valores aqui para a gente poder utilizar depois. Geralmente assim todas as classes funcionam. Então, a gente vai colocar this, ponto, vai colocar db e vai colocar ali para receber new JSON-DB. E aqui a gente vai passar aquele parâmetro config que a gente criou. Vai colocar new config e aqui dentro a gente vai passar as configurações da nossa database em JSON. Olha só, aqui que a gente vai passar o caminho dela, que no caso vai ser ponto barra, vai colocar db barra db JSONs. Não, vamos tirar esse db JSONs aqui, vamos colocar barra db, colocar JSONs e aqui a gente coloca barra permissions. E agora aqui embaixo a gente vai colocar this.db.load. Para toda vez que essa classe for chamada, ela instanciar o objeto JSON-DB e carregar a nossa DB. Aqui dentro desse config você pode setar algumas outras coisas, que é save and push, você pode colocar como true. E aqui o readable é para ficar arrumado o nosso JSON para a gente conseguir entender o que está escrito, o que está alinhado, tudo certinho. Você pode colocar tudo também, caso você for olhar este JSON depois. Se você não for olhar depois, você pode simplesmente deixar como falso, ok? Agora aqui embaixo, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função assíncrona aqui, né? Uma promise assim. E aqui a gente vai colocar o nome dela de setPermission. E agora aqui dentro dessa função aqui, a gente vai passar os seguintes parâmetros, que é o type, que isso aqui você vai entender mais pra frente por quê. E aqui a gente vai colocar uma vírgula e vai colocar permission e array permission. Aqui o que que eu tô fazendo? Tô criando um atributo type, um atributo permission e um atributo array permission. Você vai entender isso já já, o porquê. Agora aqui dentro, o que a gente vai fazer? Esperar porra da moto passar. Agora aqui dentro o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar this.db. E aqui a gente vai colocar push. E aqui nesse push o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher o caminho que a gente quer. Que no meu caso a gente vai utilizar assim, a gente vai colocar crase, né, pra gente poder interpolar dentro dessa string, a gente vai colocar um ponto e barra, vai colocar aqui. Agora, aqui a gente vai colocar cifrão e chaves e aqui a gente vai colocar type. Agora a gente vai colocar barra de novo e vai colocar cifrão e chave de novo e colocar permission. Agora a gente vai sair desse permission aqui, vai colocar vírgula e aqui a gente vai colocar o array permission. Isso aqui, como se trata de uma promise, a gente coloca await
E aqui, depois de ter colocado await, array permission, você também pode colocar true aqui nesse overwrite aqui, que é para dizer para substituir. Agora a gente vai colocar return true, só para fazer uma validaçãozinha mais para frente. Agora, a gente tendo feito isso aqui, a gente vai também fazer uma função chamada delete permission. A gente vai passar os mesmos parâmetros, só que sem array permission. A gente vai colocar type e vai colocar permission. E aqui a gente vai criar a declaração da nossa função. Agora, aqui a gente vai fazer uma outra verificaçãozinha para não dar problema. Caso não existir a permissão, vai quebrar o nosso código e o nosso bot vai desligar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar if await this.db.exists e aqui a gente vai verificar se o índice que a gente quer deletar existe. A gente vai colocar crase novamente, crase, e vai colocar ponto barra, vai colocar type, saiu dessa declaração aqui, a gente vai colocar barra e vai colocar de novo cifrão e chaves e vai colocar permission. E aqui ele vai estar verificando se isso aqui existe. Então, se isso aqui existe, a gente coloca await this.db.delete. E aqui a gente vai passar o mesmo path que a gente passou aqui em cima. E aqui a gente coloca para retornar true, para dizer que deletou com sucesso, que existia e que deletou com sucesso. E aqui fora a gente coloca para ele retornar false. Caso isso aqui não existir, ele não vai cair dentro desse bloco, então consequentemente vai cair aqui fora e ele vai retornar false para dizer que isso aqui não existia e que não foi deletado. Você vai me agradecer por ter te ensinado isso aqui, essa prática aqui, você futuramente pode utilizar para erros e prevenir erros também. Agora a gente vai criar mais uma função, mais duas na verdade, mas eu tô indo pelo passo a passo. A gente vai criar mais uma função, que é para pegar uma linha específica de permissões para a gente ver quais IDs de permissões que foram definidas ali dentro, porque a gente pode definir um ID de um membro, ou também o ID de um cargo, ou até mesmo as permissões do próprio Discord, aquelas lá que a gente define como 8 para administrador, tenta e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar novamente uma promise chamada getLinePermissions. Melhor, vamos colocar getPermissionsLine, getPermissionLine. E aqui a gente vai passar novamente os atributos, que no caso é type e permission. Por que eu coloco type e permission? Para eu ver qual é o tipo, porque a gente vai ter que definir dois tipos de permissões. As permissões para utilizar em comandos, ou até mesmo utilizar em botões, ou até mesmo em select menus. Você pode fazer essa distinção, você pode criar permissões para qualquer tipo, só seguir este passo a passo. Mas calma aí, você sabia que cerca de 80% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas? Se inscreve aí, vai. Pode ser que você goste dos próximos vídeos, sem contar que isso me anima muito a gravar os próximos vídeos. Então, pode continuar. Aproveita e dá like se você assistiu até aqui. Passo a passo que vai dar tudo certo. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar if, a gente precisa verificar se existe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar await this.db.exists e aqui a gente vai colocar para ver se existe este caminho. E aqui, se existir este caminho, ele vai cair aqui dentro. Mas antes disso aqui, vamos colocar um await this.db.reload, porque isso aqui você pode utilizar futuramente no sistema que eu utilizei no bot que eu mostrei no começo desse vídeo. Porque ele tem um sistema de uma DB temporária, porque pode ser que adicione muitos comandos e pode ser que passe mais de 25 comandos para definir também. Para quem não sabe, o select menu só pode adicionar 25 opções, ok? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Por exemplo, eu posso instanciar essa classe, ele vai dar load nisso aqui, vai fazer isso aqui, pode fazer isso aqui depois. E caso ainda for na primeira instância dessa classe, vai estar com as informações antigas. Então, a gente precisa dar um reload para a gente conseguir puxar as informações mais atualizadas, independente se isso aqui aconteceu ou se esse aqui aconteceu. Então, agora aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar const, vai colocar o nome da variável, pode ser qualquer nome, eu vou estar colocando array permission, eu vou colocar para ele receber o seguinte parâmetro, await this.db.getData. E aqui dentro desse getData a gente vai passar este caminho que a gente definiu aqui em cima. E aqui agora a gente vai colocar embaixo disso aqui, return array permission, e aqui ele vai retornar isso aqui. E por que eu retornei a variável e não retornei direto essa função? Por causa que isso aqui futuramente você pode utilizar para outras coisas novamente. Tudo da forma que eu ensino é porque tem algo que você pode utilizar na frente. Por exemplo, você pode colocar array permission, por exemplo, em alguma outra função. Por exemplo, aqui você coloca array permission, aqui você coloca algo, aqui você coloca para receber algo, para modificar, ou até mesmo modificar esse permission e atribuir alguma coisa. E depois você pode retornar, porque isso aqui vai ter atribuído aqui, já vai estar nesse object. Isso já pode adicionar dinamicamente. E depois você também pode salvar isso aqui. Então, por isso que eu ensino dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai me retornar isso aqui. E se isso aqui não for verdadeiro, a gente retorna array vazio, porque o tamanho dele vai ser 0. A gente vai fazer uma validação com o tamanho disso aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a última função dessa classe, que no caso é para pegar o nome das permissões em específico. Aqui é para pegar os IDs em específico dentro dessa permissão e o próximo vai ser para pegar os nomes das permissões. Não daria para utilizar isso aqui, você me pergunta?
Agora a gente vai criar assim get permission. E aqui a gente vai passar só o parâmetro type dentro dessa função. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer praticamente a mesma coisa que aqui em cima. A gente vai dar um reload e aqui a gente vai fazer a mesma verificação, só que tirando esse permission aqui, porque ele já é um parâmetro que não existe mais. Então ele vai estar recarregando a nossa database em JSON e aqui ele vai estar verificando se isso aqui existir. Se isso aqui existir, ele vai retornar o nome das permissões. Por exemplo, no caso que eu mostrei nesse bot aqui, tinha a permissão olá e a permissão teste. Então ele vai pegar esses nomes e caso não existir nada disso aqui, ele vai retornar um array vazio. E essa é a primeira parte. Agora a segunda parte desse vídeo, que é fazer as verificações. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova pasta. Isso aqui você pode criar de qualquer forma, você não precisa fazer da mesma forma que eu fiz, mas você só precisa saber da onde importar. A gente vai criar uma nova pasta chamada functionSport e um arquivo chamado verify.js. Esse arquivo aqui também você pode colocar o nome que você quiser, mas eu estou colocando isso aqui para ser uma forma mais prática de entender. Aqui dentro a gente vai fazer as verificações, as funções para verificar se as pessoas têm essas permissões. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas funções. A gente vai colocar export, vai colocar verify member permission, vai colocar vírgula e aqui vai criar essa função. Vou criar uma função assíncrona, tá? Async function, e a gente vai exportar essa função. Aqui a gente vai passar dois parâmetros, o parâmetro member e o parâmetro permissions. Você me pergunta por que disso? Aqui vai ser o membro que a gente vai verificar as permissões no membro e aqui as permissões que o membro tem. Aqui dentro, agora a gente vai fazer algumas verificações. A gente vai colocar if exclamação permission, que é para verificar se isso aqui for falso. Se isso aqui for falso, vai cair dentro desse bloco. Ou a gente vai colocar essas duas barras em pés. É assim que eu chamo. Tem outro nome, não lembro qual. Aí a gente vai colocar também permissions.length igual a 0. O que eu tô fazendo aqui? Vou colocar um return e vou colocar true. O que eu tô verificando aqui? Eu tô verificando que se isso aqui for falso, não tem permissão no caso, ou se o tamanho do array das permissões for igual a 0, ele vai retornar true, que vai dizer que a pessoa pode utilizar o comando. Agora aqui embaixo a gente vai fazer mais algumas verificações. A gente vai colocar try, que a gente vai tentar fazer uma verificação, que vai colocar if member.permissions.has e aqui a gente vai chamar essa função. Essa função res vai verificar se esse membro aqui tem a permissão tal, que vai ser permissão do Discord. Então a gente vai colocar permission e aqui a gente vai colocar vírgula e vai colocar true. Marcial do futuro aqui, eu já tava até editando esse vídeo, mas eu tive ideia depois de colocar o Marcial do futuro de novo. Nessa parte aqui do memberPermission.has, aqui eu acabei colocando true, mas aqui é para colocar false. Aqui, se você colocar true, a pessoa sempre vai poder utilizar esse comando, independente dela tá no array ou não. Se a pessoa tiver permissão de administrador, ela vai conseguir utilizar. E se você colocar isso aqui como false, vai filtrar até mesmo as pessoas que têm permissão de administrador. Aí vai dar certo. Então, só você setar isso aqui de true para false. E é isso. Aí agora a gente vai sair desse if e vai colocar return true. Porque se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro, que vai permitir da pessoa conseguir utilizar esse comando. Aí, caso ele não conseguir fazer essa verificação, por causa das verificações personalizadas que a gente vai criar, a gente vai colocar esse catch. E aqui a gente vai passar if await special permissions e aqui a gente vai chamar, porque isso aqui vai ser uma função que a gente vai criar na frente, a gente vai passar member e vai passar permission de novo. Aí você me pergunta, esse permission não existe, da onde a gente vai tirar? Vocês vão entender logo logo. A gente vai sair desse if, a gente vai colocar return e vai colocar true novamente. E agora que vai entrar esse permission. Como você pode ver, só existe permissions daqui de cima. A gente vai copiar isso aqui e vai criar um loop. Vamos colocar for, vamos colocar const, vai colocar permission of permissions. E aqui dentro desse loop a gente vai passar esse try e esse catch aqui. E aqui o que eu tô fazendo? Eu tô criando um loop referente a essas permissões, que isso aqui vai me retornar um array. E agora, se não cair nenhum desses casos aqui, fora desse loop, a gente vai colocar return false. E aqui, por que eu coloquei esse false aqui embaixo? Porque se não caiu nesse bloco aqui, que aqui não tem nenhuma permissão definida, ele vai cair aqui. Então quer dizer que existe permissões aqui em cima. Então, se ele não conseguir retornar verdadeiro em nenhum desses dois casos, quer dizer que a pessoa não tem a permissão. Então, aqui embaixo é para retornar false, porque a pessoa não vai ter nenhum dessas duas permissões. Agora a gente vai criar uma outra função que vai ser chamada de getPermission. Por que getPermission? Esse getPermission vai ser uma função onde que a gente vai utilizar aqui para puxar as permissões que estão salvas no nosso banco de dados. Então a gente vai colocar getPermission e aqui dentro a gente vai passar dois parâmetros, que é o type e o permission.
E aqui a gente vai exportar ela, porque a gente vai utilizar isso aqui também em outras partes do nosso código. E aqui dentro a gente vai fazer uma verificação, que a gente vai colocar const, vai criar uma variável chamada permission array. Essa variável você pode colocar o nome que você quiser. E aqui a gente vai chamar a nossa classe. A gente vai colocar new, vai colocar dbperms e a gente vai chamar essa classe. Aqui em cima você vai ver que ele já importou, mas ele importou sem o .js no final. Se a gente utilizar sem esse .js no final, vai dar erro no nosso código. Então a gente vai colocar permissions.js. Isso aqui é uma feature do ECMAScript 6. Se você não tá com isso aqui, essa forma aqui ativa, nem do aliases de importação, nem o ECMAScript 6 de usar import, export, essas coisas, eu recomendo você assistir lá a primeira aula que eu ensino isso lá. Se você fazer da forma tradicional, que é com require, essas coisas, vai dar errado, vai quebrar seu código. Então, já dando um adendo, eu vou estar deixando aqui no card a playlist com essa série de vídeos. E agora a gente vai colocar de dbperms, a gente vai colocar ponto getLinePermission, getPermissionLine no caso, e aqui a gente vai passar type, que está definido ali em cima, e a gente vai definir permission. E a gente está passando aqui justamente os atributos que a gente precisa, que é o type permission da nossa classe. E aqui embaixo a gente vai fazer o que a gente vai colocar if permission array ponto length, vamos colocar um await aqui em cima, porque isso aqui é uma promise, né? Maior do que 0, retorne a nossa variável permission array. E caso isso aqui não for verdadeiro, né? A gente vai colocar para retornar false, ou até mesmo um array vazio. Eu coloco false, fica mais rápido de verificar. Então agora a gente tendo feito isso aqui e tendo feito isso aqui também, a gente vai fazer da seguinte forma agora. Agora a gente vai criar a nossa última função dentro desse arquivo. A gente vai criar export, vai colocar export function, assim que function, né? E aqui a gente vai colocar special permission, que foi essa função que a gente definiu aqui em cima. Agora a gente vai passar aqui, que no caso é o member, e a permissão. Aqui vai ser esse member que a gente está recebendo aqui e a permissão que a gente está recebendo desse loop. E aqui dentro a gente vai fazer as verificações. E aqui a gente vai fazer a seguinte verificação. Eu peguei isso aqui do outro código para adiantar, para explicar mais didaticamente para vocês. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, você pode chamar ela de p, você pode chamar ela de permission, você pode fazer da forma que você quiser. A gente vai chamar essa função aqui em cima, que é para pegar as permissões. E aqui o que eu tô fazendo? Eu tô passando o config permissions, que vai ser as permissões que a gente configurou. E aqui eu tô pegando a permissão, por causa que isso aqui vai retornar as permissões que estão dentro do array, e aqui vai retornar o índice da permissão que a gente quer. Que no caso pode ser aquela lá que eu verifiquei, que é o olá e o teste. E agora, depois da gente ter feito isso aqui, eu tô colocando esse if para verificar se isso aqui existe, se isso aqui for verdadeiro. Por causa que se isso aqui retornar um array vazio, quer dizer que a pessoa não tem permissão, então vai retornar false. E isso aqui, consequentemente, vai dar errado se a gente só fazer essa verificação aqui direto. Vai dizer que false não tem includes e não tem essas outras verificações aqui. Então, o que eu tô fazendo? Se isso aqui existir, vai cair dentro desse bloco. Se não, ele vai retornar aqui fora e vai colocar return. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando p.includes. None, o que é none? Porque a gente pode definir no meio ali um meio termo para caso a gente queira desativar essa permissão. A gente pode colocar none. Então, eu coloquei dessa seguinte forma, none, para se caso não tiver no array de permissões, ele retornar. Ah, a pessoa pode utilizar por causa que essa permissão foi desativada. Aqui em includes, aqui nesse segundo includes, o que eu tô fazendo? Eu tô verificando se esse array aqui tem o ID do membro, que no caso é member.user.id. Aqui, então, eu estou verificando se no array que isso aqui vai me retornar possui o ID do membro, que é assim que funciona a verificação de ID de membro. E aqui embaixo já é um pouquinho mais complicado. Eu estou verificando os valores de um objeto, por isso que eu estou usando o object.values e aqui eu estou passando o object que eu quero verificar, que no caso é roles. Aqui eu estou verificando o índice 0, por causa que isso aqui é um array, e a gente está verificando underline roles, que é os cargos que o membro tem no seu perfil do Discord, lá como membro. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou filtrando os cargos que tem nesse roles aqui e estou verificando se algum desses cargos está dentro do nosso array retornado e verificando o tamanho. Então, se isso aqui for verdadeiro, vai retornar true. Se isso aqui for verdadeiro, retornar true. Ou se esse aqui retornar verdadeiro, vai ser true. Então, aqui verifica se o comando está desativado. Aqui verifica se o ID do membro está dentro do array ou se algum dos cargos do membro está dentro deste array. Então, essas são as verificações que a gente vai fazer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa pasta de comandos e vai criar um comando para criar uma permissão e configurar uma permissão. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vou colocar em moderation mesmo, vou criar uma nova pasta, mas acabou que não precisa. Vou clicar, vou criar um novo arquivo, vou chamar de permissions.js e aqui dentro a gente vai fazer a definição do nosso comando. Aqui eu copiei, eu vou estar apagando algumas coisas, eu vou estar colocando o nome de permissions, posso estar apagando isso aqui que eu não vou utilizar. Aqui eu vou estar colocando define
barra e uma permissão. E aqui dentro a gente vai fazer as nossas verificações. Eu vou fazer algo simples aqui, mas futuramente eu posso ensinar da forma que eu fiz lá no bot, porque aquilo lá tudo é definido dinamicamente. Eu vou ensinar de uma forma mais básica aqui para vocês. Então eu vou estar criando aqui a nossa declaração do nosso comando. Eu vou estar colocando await interaction.repli, vou estar colocando content, o que irá fazer. E aqui eu vou estar passando um componente. Vou estar fazendo isso aqui com select menus, você pode fazer isso com botão, você pode até mesmo fazer isso com as opções aqui. Você pode fazer isso da forma que você quiser, se você já tiver uma noção de como funciona a Discord JS, ok? Como funciona tudo certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um array e vai passar new action role builder. E aqui a gente vai colocar set components. E aqui a gente vai colocar new, vai colocar string select menu builder, vai colocar .set custom ID, por causa que isso aqui precisa ter o custom ID para funcionar dentro dessa parte interactions. Se você não sabe como a gente chegou nesse ponto, quer dizer que você pulou aulas, meu bom. Novamente, tá no card, assiste lá todos os vídeos. Okay? E aqui a gente vai definir o custom ID de colocar de permissions. E aqui a gente vai colocar set values. Aqui a gente vai colocar .options. Cadê set options? E aqui dentro a gente vai passar as opções. A gente pode passar tanto desta forma como new string select menu option builder. A gente pode passar tanto um array quanto desta forma. Eu vou estar passando com o builder mesmo. E aqui a gente vai colocar as seguintes coisas. A gente vai colocar .set label. A gente vai colocar o label de criar permissão. E aqui a gente vai colocar o valor set value de cperm. Por que esse cperm? Vocês vão entender mais para frente. Toda opção de um string select menu precisa de um valor e esse vai ser o valor que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai passar novamente uma nova opção, né? Um novo valor. Só que dessa vez a gente vai colocar de def command perm. Por que esse def? Esse def é a abreviação de definir, ok? Então aqui a gente vai colocar deperm, porque deperm define perm. E vocês entenderam? Só vamos colocar isso aqui em português, por exemplo. Vamos colocar por extenso, na verdade. Definir permissão comando. E aqui a gente vai colocar deperm. Você pode fazer das outras formas também que eu coloquei aqui. Por exemplo, tem permissão de comando, permissão de botão, de select menu e configurar a permissão. Isso que a gente também vai precisar colocar, que é o configurar permissão. Vamos colocar configurar permissão. E aqui a gente vai colocar config perm. Por que eu não coloquei cperm de novo? Por causa que aqui em cima já tem. Se a gente colocar valores repetidos, o Discord vai dar erro dizendo que um valor já está sendo utilizado, que no caso é o cperm, então a gente vai colocar config perm. Agora, a gente tendo feito isso aqui, a gente vai vir aqui na nossa pasta de select menus e vai criar um arquivo chamado permissions.js e aqui a gente vai fazer toda a declaração do nosso select menu, que vai ser a mesma coisa do último vídeo do select menu. A gente vai utilizar o switch case para verificar values e aqui a gente vai colocar, em vez de R1, a gente vai colocar cperm da mesma forma que a gente escreveu aqui, tá? Se você colocou aqui tudo em minúsculo, lá tem que ser tudo em minúsculo. Se aqui você colocou tudo em maiúsculo, você tem que ser tudo em maiúsculo. E aqui embaixo a gente vai colocar deperm. Aqui a gente vai criar mais um caso que vai ser o config perm. E aqui a gente vai fazer as funções que a gente quer para definir as nossas permissões, que no caso de criar a permissão vai ser para criar aquelas permissões com o nome que eu falei, que é o olá, o teste. Então agora a gente vai colocar await dentro desse switch case, ok? A gente vai colocar await interaction.deferrepli e aqui dentro desse deferrepli a gente vai passar algumas coisas. A gente vai colocar ephemeral, e true. O que é esse ephemeral, true? É para deixar a mensagem como ephemeral, que só a pessoa que utilizou o comando pode utilizar. Então, agora a gente vai colocar aqui embaixo const, vamos colocar message content, vai colocar para receber await interaction.channel.await messages. Aqui o que eu tô fazendo? Eu tô criando um collector de mensagem e aqui ele vai esperar uma mensagem do usuário. A gente vai colocar aqui dentro, vamos criar o filter, né? Filter. E vamos criar o filtro de que o autor da mensagem, vamos colocar M. O autor da mensagem, m.author, precisa ser igual o autor da interação. Vamos colocar interaction.user. E aqui eu tô fazendo a verificação de que o autor da mensagem precisa ser igual o usuário da interação. Vamos fazer mais uma coisa, vamos colocar mais alguma coisa aqui dentro, que é o time de espera. Vamos colocar time, vamos colocar 3.0.0.0 3.000 milissegundos, vamos colocar 0 de novo e mais um 0. Aqui é 5 minutos, então ele vai ficar esperando a mensagem por 5 minutos. Aqui a gente vai colocar await interaction.followup e aqui a gente vai colocar content, e permissão criada com sucesso. E aqui o que a gente vai fazer? Eu defini uma mensagem para responder depois dessa espera de mensagem, mas eu também não enviei a mensagem antes para a pessoa colocar o nome e não defini a permissão ainda, não criei a permissão ainda. A gente vai chegar antes desse message content, que a gente vai colocar await interaction.followup
up. E aqui a gente vai colocar content, dois pontos, vai colocar envie o nome da permissão. Vamos colocar vírgula ephemeral. Aqui nesse primeiro caso aqui não precisaria de ephemeral, por causa que esse def reply já está definido como ephemeral. E aqui embaixo vamos colocar como ephemeral também. E agora aqui embaixo a gente vai utilizar aquela nossa função que a gente criou da nossa DB de JSON. Agora a gente vai colocar aqui await new DB permis, vai chamar essa classe, vai colocar ponto set permissions e aqui a gente vai definir o tipo dela como config permissions no caso. Por que esse config permissions? Por causa que foi o nome que eu defini aqui na nossa verificação. Se você vir aqui dentro da nossa pasta function support, você vai ver que ele está verificando aqui config permissions. Então, esse config permissions aqui que ele está retendo aqui vai ser as permissões que a gente vai configurar, que no caso que a gente vai estar criando agora. Então, a gente vai colocar aqui config permissions, que ele vai criar essa permissão. Então, a gente vai colocando o config permissions, a gente vai colocar vírgula e aqui a gente vai colocar a permissão, que no caso vai ser o resultado de message content.first, que é a primeira mensagem que ele pegou, ponto, e aqui a gente vai colocar content. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui, que no caso é o máximo de mensagem, a gente vai colocar max, dois pontos, e vai colocar 1. E ele vai esperar uma certa quantidade de mensagens até os 5 minutos acabar, se a gente não definir esse máximo. E agora, depois de você já ter definido isso aqui, você vai lembrar que tem mais um parâmetro, essa nossa função. A gente vai colocar simplesmente um array vazio nessa parte. Não tem problema se você colocar um array vazio. Ele vai subscrever todas as permissões que estão ali mesmo se não tiver criado. Então não tem problema você passar um array vazio. Então isso também você tem que se atentar, porque ele vai substituir todas as permissões que tiver aqui dentro. Se você configurar aqui para colocar outros cargos, outras permissões, você precisa colocar as anteriores, porque ele vai sobrescrever. Agora, a gente tendo feito isso aqui, vamos estar iniciando o bot de teste. Vamos colocar npm run start. Na verdade, aqui é node ponto, né? Não ensinei com o script de inicialização. Agora, se a gente vem aqui no meu servidor de testes do bot da série de vídeos, e a gente enviar o comando permissions, você vai ver que ele vai me enviar a mensagem para configurar a permissão, escrito o que você irá fazer. E se a gente colocar no que configurar a permissão, aqui eu acabei esquecendo do .js, igual falei da última vez. Então, sempre lembre de colocar o .js no final, senão ele vai dar erro dizendo que não encontrou esse módulo. Vamos testar aqui novamente, criar a permissão. Você vai ver que ele já colocou, envia o nome da permissão. Você vai colocar o nome, por exemplo, de dono. Esse nome você pode colocar o nome que você quiser. Ele vai dizer que a permissão foi configurada com sucesso. Mas a mensagem continua aqui. Caso você queira que essa mensagem seja apagada, você vai vir aqui debaixo de message content, você vai colocar message content.first, dois pontos não, vai chamar essa função, vai colocar ponto e delete e vai chamar essa função. E isso aqui também se trata de uma promise. Você colocar o wait, que não vai dar problema também. E aqui agora, se você reparar, você vai ver que já criou a pasta JSONs e permissions aqui com a permissão dono dentro de config permissions. E agora a gente vai fazer a parte para configurar a permissão. O que a gente vai fazer? A gente vai novamente criar um array com as permissões que a gente quer. A gente vai criar da seguinte forma. A gente vai colocar break, né? Que eu apaguei o break daqui sem querer. A gente vai colocar const db permissions class e vai atribuir a nossa classe, a nossa variável. Agora aqui dentro desse config perms, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colocar for, a gente vai colocar const, vai colocar options, recebe um array vazio mesmo. Agora a gente vai colocar for, vai criar um loop, vai criar uma variável. Const vai colocar off, vou colocar na verdade permission off db permissions, permission class, ponto, e aqui você vai utilizar o get permission. E aqui a gente vai colocar config permissions. Por que eu tô colocando esse get permission aqui? É para pegar toda essa linha aqui de permissões para a gente saber quais permissões que estão definidas aqui dentro. Então, aqui dentro, a gente vai colocar options.push e aqui a gente vai passar um object com label, a gente vai colocar o label de permission. Aqui no caso a gente vai colocar in, por causa que a gente vai ter que pegar esse nome aqui. Se a gente colocar off, ele ia verificar o que está dentro disso aqui e a gente não quer verificar o que está aqui dentro. Então a gente vai colocar in, na verdade. Agora a gente vai colocar vírgula, value, dois pontos e permission. Agora, o que a gente vai fazer depois de ter colocado options.push, value e label? A gente vai perceber que isso aqui é uma promise. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um await aqui para ele carregar isso aqui e receber as nossas informações. Agora a gente vai enviar um select menu com essas permissões. A gente vai colocar await interaction.reply e aqui a gente vai colocar content, dois pontos, vamos colocar de qual permissão. Vamos colocar para enviar um componente, vamos colocar components, dois pontos, um array, vamos colocar new action role builder, ponto set components. Vamos colocar agora aqui dentro de set components, new string select menu builder,
.setCustomID, vamos colocar de config permissions, e agora a gente vai colocar os valores, a gente vai colocar .setOptions, vamos colocar as opções, vamos colocar aqui dentro, agora a gente vai passar options, que são esse array aqui em cima com as nossas opções, que se você reparar, é nada mais nada menos que a mesma coisa, a gente só está definindo label e value direto neste array aqui em cima e passando aqui dentro. Então, agora vamos estar reiniciando o código do nosso bot e vamos estar testando. E aqui a gente vai testar tanto a parte de deletar a mensagem, que no caso vamos colocar admin, por exemplo. Aqui, ó, permissão criada com sucesso. E aqui a gente já testa o de configurar a permissão. Se você reparar, como a gente acabou de criar, ele dá um reload toda vez, a gente vai ver que já tem a dono e a admin. E aqui essa parte já está funcionando. Agora a gente vem para a parte de configurar a permissão, que vai ser dentro desse outro arquivo. A gente vai vir aqui nesse select menu aqui, nessa parte select menus, vai colocar config permissions.js. E aqui vai ser praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que, ao invés da gente filtrar todas as permissões, por causa que essas permissões são setadas dinamicamente, a gente pode apagar tanto esse string select menu builder quanto esse action row builder aqui, tá? E aqui agora a gente aqui dentro a gente vai definir o que a gente quer fazer. A gente vai colocar await interaction.deferRepli, vamos colocar como ephemeral também. Todas as mensagens você pode colocar como ephemeral para não poluir o seu chat, ok? E agora aqui a gente vai colocar await interaction.followup, chamar essa função, vamos colocar content, dois pontos, vamos colocar envie os IDs ou mencione um embaixo do outro. Vamos colocar como ephemeral aqui também, por mais que não precise, porque já tá como ephemeral ali em cima aquele deferRepli. Por garantia, vamos colocar como ephemeral. Agora a gente vai fazer que nem a gente fez aqui no criar permissões. A gente vai criar um collector de mensagem, vai colocar para deletar e vai setar a nossa permissão. Agora vamos copiar aqui, vamos colar aqui. Aqui eu já estou adiantando o nosso processo. Aqui eu estou colocando o collector, aqui eu estou deletando a mensagem e aqui a gente vai utilizar esse db permis e setar a permissão. E aqui, ao invés da gente colocar message.content.first, a gente vai colocar interaction.values e vai colocar o valor 0, que aqui é o valor que a gente vai selecionar aqui e vai setar as permissões. Então, depois da gente ter enviado essa mensagem, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar ela e vai criar um array com as permissões que a gente colocou. Como a gente vai fazer? A gente vai colocar permissions, recebe e um array. Vamos colocar const, né? E aqui a gente vai colocar um loop. A gente vai colocar for, vamos colocar const content of message content.first, sempre lembrando do ponto first e chamar a função. Vamos colocar ponto content. E agora nesse ponto content a gente vai colocar ponto split aspas contra barra n. Por que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando o conteúdo da mensagem e splitando os barra n's, que são a pulagem de linha. Toda vez que você pula uma linha, ele coloca um barra n, só que a gente não vê, a gente só vê como um espaço. Quando isso aqui retorna para o nosso código, cada pulo aqui, ele vai entender como um contra barra n. Então, assim que a gente vai fazer essa distinção. Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para permissions, receber, vamos colocar ponto push, content. E aqui a gente vai fazer mais uma verificação. Por quê? Como isso aqui, a premissa dele também é receber menção, a gente vai fazer a verificação para, caso a pessoa mencionar, ele remover as opções de menções. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma coisa chamada regex. E o que é o regex? O regex ele vai testando e vai removendo os caracteres específicos que a gente quer. Como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar content, que está recebendo daqui de cima desse loop, que está recebendo essas mensagens. A gente vai colocar content.replace, vai colocar barra barra, aqui a gente vai colocar colchetes, e aqui dentro a gente vai passar o nosso regex, que no caso é menor, arroba, hashtag e comercial, que no caso é o arroba, que é a dimensão. Aqui é o de canal e aqui é o de usuário. Por que eu tô colocando de canal? Porque pode ser que quebre o seu código, então só por garantia, coloca também, porque pode ser que algum engraçadinho coloque um canal, por mais que não vai dar em nada, só não vai responder o comando. E aqui depois do e-comercial a gente vai colocar o sinal de maior, por causa que a menção do Discord funciona dessa forma. Aqui a gente vai colocar sinal de menor, arroba, o ID da pessoa e o sinal de maior, que aí vai entrar como uma menção. Isso funciona para todos os tipos, por exemplo.
Se a gente copiar o ID desse canal e a gente colocar sinal de menor, hashtag, o ID do canal e sinal de maior, você vai ver que ele vai mencionar o canal. E funciona a mesma coisa com o cargo. A gente vai colocar @e-comercial e a gente vai copiar o ID de um cargo. Você vai ver que ele vai mencionar o cargo em questão. A gente vai copiar o ID e você vai ver que ele vai mencionar o cargo. Então, a gente já elimina esses casos e não vai quebrar o nosso código. Então, esse aqui é o sinal de menor, por causa que inicia, arroba para menções de usuários, e-comercial para menções de cargos e hashtag para menções de canais. E aqui, depois dessa barra, a gente vai colocar G, vai colocar vírgula e vai colocar uma aspas vazia, sem nada, porque a gente só quer apagar elas. Então, isso aqui já vai ir para dentro desse permissions aqui, e aqui dentro desse set permission, a gente vai apagar esse array vazio e vai colocar permissions, que é esse array que a gente definiu aqui em cima. Aí depois dessa função aqui, a gente vai colocar await interaction.followup. Por que follow-up? Por causa que a gente deu um def repl aqui em cima. Se a gente colocar repl, vai dizer que a interação já foi respondida. Vamos colocar um object. Vamos colocar content, 2 pontos. E aqui dentro a gente vai passar permissão configurada com sucesso. E aqui vamos colocar como ephemeral também, 2 pontos, true. Aqui o que eu fiz? Eu enviei a mensagem falando para enviar os IDs ou mencionar um embaixo do outro. Aqui eu tô criando um collector de mensagem para esperar a mensagem do usuário. Aqui eu tô deletando a mensagem que eu enviei, ou você, no momento que você está fazendo esse comando. Permissions é um array que a gente vai utilizar aqui dentro de set permissions. Eu tô incluindo dentro de permissions o conteúdo da nossa mensagem, que no caso é a mensagem que a gente vai enviar, as menções ou os IDs. Aqui eu tô excluindo isso aqui, né? E aqui eu tô definindo as permissões com esse array que a gente clicou aqui, que a gente criou aqui em cima, e aqui embaixo eu estou dizendo que foi configurado. Então vamos estar reiniciando o código do nosso bot e vamos estar colocando para configurar a permissão. Já vou até aproveitar e copiar alguns IDs aqui. Vou copiar o meu ID para colocar em um cargo, eu vou colocar aqui de dono, por exemplo. Ele vai pedir para enviar, eu vou colocar o meu ID, permissão configurada com sucesso, e aqui eu vou estar mencionando um cargo agora. Eu vou estar mencionando o cargo, por exemplo, new role. E aqui eu vou estar selecionando outra permissão, o admin. Aqui eu vou enviar. E se você vir aqui agora em permission, você vai ver que aqui está o meu ID e aqui está o ID do cargo. Aí agora essa parte de permissões já está configurada. Agora a gente vai ter que fazer a parte de permissões de comando. Essa parte aqui é uma parte mais chata. Caso o seu código tiver poucos comandos, você pode fazer na mão. Mas caso o seu código escalonar de uma forma de que você tem que fazer 50 comandos, você vai ter que fazer de uma forma diferente. Mas isso eu vou explicar mais pra frente, que é um pouco mais complexo. E agora a gente vai voltar aqui nessa parte, permission, e a gente vai colocar a configurar os comandos com as permissões, que no caso a gente vai colocar dentro desse deperm, para quem não lembra, esse deperm é esse aqui, definir permissões de comando, e aqui a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai colocar para enviar uma mensagem novamente, praticamente com essa mesma estrutura, só mudando algumas coisas. A gente vai vir aqui, vai colocar await interaction.repl, vamos colocar content, 2 pontos, qual comando. Isso aqui você pode utilizar uma função para verificar os nomes dos comandos, igual foi para registrar esses comandos aqui. Eu vou explicar isso aqui numa outra aula, porque senão a aula vai ficar com mais de 1 hora só explicando essa função, esse sistema de permissão. Agora a gente vai colocar components, 2 pontos, vai passar um array de novo, vai colocar new action rule builder, e aquele mesmo sistema, a gente vai colocar .set components, vai colocar new string select menu builder, vamos colocar .set custom id, vamos colocar o custom id de def cmd perms, vamos colocar as opções .set options, e aqui a gente vai passar as opções. Você pode passar tanto um object dessa forma, tanto quanto o builder de opções. Aqui no meu caso eu vou estar usando o builder para facilitar o entendimento de vocês. Vou estar colocando string select menu option builder, vou estar colocando .set label, vou colocar o label de ping, por exemplo, ou hello, vamos colocar o comando hello, que é o que eu já tenho, porque senão eu vou ter que criar um comando de ping. Vou colocar .set value e vou estar colocando o nome do comando, que é hello. Vou estar utilizando com só, eu poderia fazer com todos que eu tenho aqui, mas eu vou estar fazendo só com o hello. Aqui no caso é hello world, hello é o nome do arquivo. Então a gente vai ter que vir aqui e substituir para hello underline world. Vocês vão entender já já o porquê. Agora a gente tendo feito isso aqui, a gente vai criar o arquivo configuração do comando. A gente vai vir aqui def cmd perms, que dentro de string select menu, a gente vai colocar .js. Agora, estando aqui dentro de def cmd perms, a gente vai fazer da seguinte forma.
a gente vai pedir para o usuário enviar os nomes das permissões. A gente vai colocar aqui, envie o nome das permissões. A gente vai criar o nosso collector novamente e aqui a gente vai colocar message content.first.delete para deletar a mensagem que o usuário enviou. A gente vai criar o array de novo, permissions. Aqui dentro a gente vai criar esse loop de novo. A gente pode até deixar essa mesma verificação, por mais que não precise, porque aqui vai ser só os nomes das nossas permissões. E aqui a gente vai utilizar a nossa classe novamente com set permissions, só que aqui, ao invés de ser config permissions, porque senão vai entrar em conflito com esse aqui, a gente vai vir e vai colocar de commands permissions. E aqui a gente vai estar pegando o valor que a pessoa selecionou e aqui a gente vai estar definindo essas permissões aqui. E aqui vai dizer que permissão do comando configurado. Vamos colocar permissões dos comandos, do comando no caso é um só, configurar. E aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai testar o nosso comando. Vamos estar reiniciando o nosso bot, né? Vamos colocar node ponto. Vamos ver aqui no Discord, vamos colocar /permissions. Ele vai enviar minha mensagem, vai perguntar o que eu quero fazer. Quero definir permissão do comando. Por algum motivo tava dando erro aqui nessa importação, cara. Eu tive que importar string select menu option builder de @discordjs builders em vez de discord.js direto. Não sei por que tava dando esse erro, mas enfim. Aqui agora já deu certo. Aqui agora se a gente definir o nosso comando hello world, a gente vai enviar o nome da nossa permissão, que no caso é dono. Aqui você vai ver que ele já definiu aqui o hello world como dono. Na permissão dono só tem o meu ID, então significa que aqui eu consigo utilizar o comando. E mais ninguém consegue utilizar o comando. Agora a gente vai vir aqui dentro do nosso comando hello. Agora aqui dentro o que a gente vai fazer? A gente vai colocar if exclamação, né? Que é para verificar se isso aqui for falso. A gente vai colocar await verify member permission. Aqui a gente vai colocar o membro, que no caso é interaction.member. A gente vai colocar vírgula, vai colocar await, vai colocar get permissions, permission no caso. E aqui a gente vai passar a mesma string que a gente passou aqui, que aqui no caso é commands permissions. Vamos estar passando aqui dentro, vamos colocar vírgula e vamos colocar a permissão que é o nome do nosso comando. Como aqui a gente já tem definido dentro de data, que é a nossa classe, para a criação do nosso /command, a gente vai colocar data.name, que ele vai estar puxando de dentro de data o atributo nome que está com hello world. E aqui agora, depois da gente ter feito isso, a gente vai sair desse if, vai pular aqui embaixo e vai colocar return. Por quê? Caso isso aqui for falso, vai cair dentro desse bloco aqui e vai retornar o comando e não vai me deixar utilizar. Vamos estar reiniciando aqui o nosso código, porque a gente fez uma modificação e ele precisa carregar essa modificação. Agora que o Marcel do futuro já corrigiu o erro lá, vamos estar testando aqui. Eu tô sem o cargo em questão do que eu deixei em admin. Vamos testar aqui, /hello world. Você vai ver que eu não consigo utilizar. E se eu adicionar o cargo aqui, você vai ver que eu já consigo utilizar o comando. Novamente, se eu tirar o cargo, eu não consigo utilizar o comando, mas agora se eu colocar o cargo, eu já consigo usar o comando. Você pode fazer uma mensagem personalizada se você quiser, tá? Mas eu só coloquei para não responder. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e até a próxima.